Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de direito administrativo. E, conforme a nossa programação, vamos hoje continuarmos com a resolução dos exercícios com o tema contratos administrativos. Nós fizemos aí uma análise da Lei 8666, a partir do artigo 54 até o último artigo, que foi o 80, das disposições pertinentes aos contratos administrativos. E nós resolvemos, nas nossas duas aulas anteriores, portanto, essa nossa aula é a aula 8.3, 8, que é o nosso ponto contratos, 3, porque é a terceira aula. O Renato participa também hoje. E nós vamos voltar aí para essas nossas considerações, para estas disposições. Então, eu peço que os senhores tenham em mãos o esquematizado que eu fiz para os senhores, que eu preparei esse material. Eu quero que os senhores... Oi, Renato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Conforme Boa tarde. nós já estamos aqui, Renato, nós vamos continuar aí, conforme combinado, as nossas considerações a respeito dos contratos. Nós vamos fazer um pouco mais de exercícios, porque é um tema que precisamos sedimentar. Então, vamos mencionar o artigo, e eu quero que os senhores, paralelamente à lei, os senhores também vejam o esquematizado. Cada uma dessas folhas é um artigo. Eu quero que vocês vejam um artigo organizado e não simplesmente da forma como a lei o apresenta. Vamos então para os nossos exercícios. Se não me falha a memória, nós fizemos até o 20, correto? Me corrijam. Então vamos fazer o 21º agora. De acordo com a Lei Federal 8666, Lei Geral de Licitações e Contratos, a duração dos contratos administrativos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo excepcionalmente ser prorrogada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora ao artigo 57 e vou aqui no meu esquema, né? O artigo 57, ele fala aí qual é o prazo de duração destes contratos. Nós já sabemos que eles não podem sê-lo por prazo indeterminado. Nós temos aqui a regra geral, que é a vigência dos créditos orçamentários, artigo 57, e nós temos algumas exceções. Primeiro, aqueles contemplados nas metas do plano plurianual. Eles podem, porque nestes casos, se estiverem contemplados nas metas do PP, eles podem ser prorrogados no interesse da administração pública e também desde que haja previsão no ato convocatório. Ainda, aqueles serviços prestados de forma contínua. E aí, o limite do prazo destes é de 60 meses. Ótimo. Esses 60 meses, nos termos do parágrafo 4º, ele pode ser estendido por mais 12 meses, excepcionalmente justificado e autorizado. Aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, duração de 48 meses. E as hipóteses do 24, 9, 19, 28 e 31 da Lei 8666, cuja vigência será de até 120 dias. E aqui eu vou abrir aqui a nossa 8666 para nós marcarmos quais são estes mencionados. Eu vou compartilhar aqui com os senhores para que nós tenhamos em mente a regra geral, as exceções. 24, vamos lá. Hipótese de dispensa de licitação. A hipótese 9ª. Quando houver a possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto do presidente, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. O caso 19.
para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. O 28, então, essas hipóteses, elas são contratos que vão ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários. Para fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. E, por fim, o 31, nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3, 4 e 5 da 10.973. Peraí, deixa eu abrir aqui essa lei. Essa lei vai tratar das normas pertinentes a incentivos, a inovação, pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. E aí nós temos o terceiro. A União, os Estados, o DF e os municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs, universidades, institutos, alguma coisa, né, de ciência e tecnologia, e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para as atividades de pesquisa, desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia. Correto? Nesse sentido. Ótimo. Voltamos aqui para a nossa lei. Então, essas hipóteses específicas, o prazo é 120 dias. Então, sempre termos em mente. Vamos ter em mente. Regra geral, créditos orçamentários. Exceção, a primeira, metas do plano plurianual. Prestações de serviços contínuos, o limite de 60 meses, prorrogável por mais 12 meses. Aluguel de equipamento e programas de informática, 48 meses, e aquelas hipóteses cuja vigência não é indeterminada, até 120 dias. Interessante que ele traz nessa hipótese a expressão dias. Ctrl F. Só um minutinho aqui. 60 meses, aqui é o PP, 48 meses. Ah, não, pessoal, aqui eu cometi um erro, é 120 meses, aqui está equivocado, 120 meses. E eu coloquei dias aqui na minha planilha, ó, que erro. Mas ainda bem que eu percebi isso a tempo. Então, são todos meses. O que eu faço com essas malas? Deixa elas quietinhas. Peraí, são todos meses. Senhores, por gentileza, os senhores consertem aí, tá? Esses erros, às vezes, a gente passa batido. 120 meses também. Vamos lá. Letra A. Para além de 60 meses e por até 12 meses, desde que devidamente justificado, mediante autorização da autoridade superior, os contratos administrativos que tenham por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua. Exatamente. Vocês vão conciliar o artigo 57, inciso 2, e os senhores devem ler este artigo com o parágrafo 4º. Vamos lá. Deixe-me colocar isso aqui em outro lugar, porque eu vou aumentar essa letra que não está adequado isso aqui. Tem que aumentar um pouco. A gente pode ver. Então vamos ler este 2 e juntamente o parágrafo 4º. Em caráter excepcional, foi que eu coloquei aí no esquematizado. Justificado a autorização da autoridade superior, esse prazo de 48 meses, não, de 60 meses, perdão, poderá ser prorrogado por até 12 meses. Ótimo. Essa é a resposta da letra A.
Pelo período necessário ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, na hipótese de declarado estado de necessidade ou de calamidade pública pela autoridade superior, falso. Falso. Isso não existe aqui, nós não vimos isso. Pelo prazo de 48 meses após o início da vigência do contrato, na hipótese de alteração do projeto pela administração, desde que devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, não. Isso também nós não temos aqui no prazo. Deixe-me ver se eu estou a perder alguma coisa, porque pode ser que esteja em outro momento aqui da lei. Mas aqui no artigo 54 nós não temos isso não, senhores. É muito difícil, às vezes, quando a banca ela traz uma questão que ela cria, a gente sempre fica na dúvida, será que existe isso em algum lugar? Mas aqui não. 57. A duração, os incisos, o parágrafo, os prazos de início das etapas, execução, início de etapa de execução, o prazo de conclusão e o prazo de entrega, eles admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ocorrido os eventos, né, os motivos. Alteração do projeto, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem no interesse da administração, aumento da quantidade inicialmente prevista, impedimentos de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração, omissão ou atraso de providências a cargo da administração. Toda prorrogação deve ser justificada por escrito e previamente autorizada, é vedado o contrato com prazo indeterminado e a hipótese do parágrafo 4º é aquela dos 60 meses, né? Que temos aí os serviços contínuos. Não. Nossa. Não. Vamos lá, continuamos. A letra C não fala, nós não temos nada disso a respeito do tempo. Alteração de projeto, não. D, para além de um exercício financeiro e pelo prazo máximo de 180 dias, nos casos em que parcelas de obras e serviços não tenham sido concluídas, também não faz o menor sentido isso. Para além de um exercício fiscal, nos casos em que houver manifestação técnica, também não. Não. Essa prova aqui, a resposta está muito simples até. A questão é que as outras sempre nos deixam assim com a pulga atrás da orelha. Adiante, mas vamos ficar seguros aí com aquilo que está na lei. O que nós temos observado aqui, que em se tratando de contrato, não está nada fora da lei. Então, é o que está aqui a partir do artigo 54 a 80. Então, vamos ter essa tranquilidade. A Constituição Federal previu no inciso 27 do artigo 22 a competência privativa da União para legislar acerca de normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades na administração pública, direta e indireta. Nós já vimos lá o artigo 22, inciso 27. Assim, a 8666 presta-se a cumprir tal finalidade, considerando as regras pertinentes aos contratos públicos e à lei de licitações, assinale a alternativa correta. O contrato administrativo, ele tem natureza comutativa, embora não consensual. Vocês se lembram que eu disse para vocês que uma das espécies de contrato, de contratos onerosos, são os contratos comutativos? O que é um contrato oneroso? É aquele que as partes elas têm ônus e bônus. Ponto. Vamos parar aí. Esse é a definição de contrato oneroso. Eu vendi a casa, eu perdi a casa foi alienada, mas eu recebi o preço, concordam? Eu vendi o automóvel, eu perdi o veículo, mas eu ganhei o preço. Isso é um contrato oneroso. Eu comprei o veículo, eu perdi o preço, eu não tenho mais o dinheiro, agora eu tenho o veículo. Então, esse é o contrato oneroso. E esse contrato oneroso, ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser ou comutativo ou aleatório.
O comutativo é quanto eu sei exatamente qual é o meu ganho e qual é a minha perda. E vocês poderiam pensar assim, mas todos os contratos são assim. Não, nem todos. Essa expressão comutativo, ela existe para contrapor a expressão aleatório. O contrato de seguro é o seguinte, você paga o ano todo o seguro, mas você não tem uma contrapartida econômica. Vocês concordam? Porque pode ser que você não sofra nenhum sinistro, então você vai pagar aquilo e você não sabe se você vai ter uma batida. E quando acontecer alguma coisa, você não sabe quanto você vai receber. Quanto você vai receber. Se você vai ter um valor de 5.000 ou se vai ser uma perda total do carro. Correto? Esse é o aleatório. O comutativo, ele tem relação com a quantificação exata do bônus e do ônus. Vocês entenderam? Comutativo tem a ver com quantificação exata. O contrato administrativo, ele tem natureza, sim, regra geral, comutativa, porque a administração ela pode também ter um contrato aleatório, porque a administração ela pode firmar um contrato de seguro? Pode, mas esse é um contrato específico. Regra geral, sim, ele é comutativo. Embora não consensual, ninguém é obrigado a celebrar um contrato com a administração. Inclusive, é muito vantajoso se celebrar a regra geral, os contratos com a administração. A letra A está absolutamente equivocada, né? Nesse sentido, embora não consensual, sendo o caráter formal indispensável à concretização da transparência e viabilizador, bem, nós temos alguns contratos verbais, né? Então, a regra geral, sim, ele é formal, ele segue aí, ele deve ser feito nos termos legais. Formal não tem muito a ver só com escrito, não. Formal tem mais a ver com a observância de regras próprias legais. A administração pública é facultada à exigência de garantia do vencedor de certame licitatório, a qual somente pode ser exigida do licitante vencedor, a quem compete optar por uma das modalidades estabelecidas em lei. Pessoal, eu falei sobre isso. Isso está aqui no artigo 56. Nós temos aqui que os contratos eles se regulam pelas suas próprias cláusulas, no artigo 54, ainda pelas disposições de preceitos, pelas disposições de direito público e ainda, supletivamente, princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam. Isso aqui, o artigo 55, ele tem relação com a formalidade, com o elemento, ou melhor, com o atributo formal do contrato administrativo. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, pode ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, não alienações, e cabe ao contratado optar pelas seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida, o seguro-garantia e a afiança bancária. Nós temos a regra geral, 5%, e a regra específica, 10%. Quais são? Serviços e obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis. 5 vezes, 10 vezes o valor do contrato. Então, a letra B está correto. Exatamente, a letra B. Na modalidade licitação-convite, remete-se pelo ente licitante carta a possíveis proponentes à escolha da administração, a qual deve ser concomitante a publicação de edital, como corolário do princípio da publicidade. Pessoal, não tem edital no convite. Não temos edital no convite. Vamos lá no 21, parágrafo 3º. Nós não temos. 21, parágrafo 3º.
21 parágrafo. Os avisos contendo os resumos das tomadas dos concursos, ó. Aonde? Nós temos aqui, ó, os avisos contendo os resumos da concorrência, da tomada de preço, dos concursos e dos leilões. Temos convite aqui no caput? Não temos. Vamos lá para o parágrafo 3º. Os prazos estabelecidos serão contados a partir da última publicação do edital, resumido ou da explicação do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite, respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde, né? Então, não há edital no convite. Concorrência, convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, igual a fixará em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade. Então, isso aí não se confunde com o edital, tá bom? Adiante. Letra C. Letra D. É prova de Minas Gerais, olha só, do provimento. Prova de Minas Gerais aqui, da Consulplan. Em razão da natureza não consensual do contrato administrativo, essa prova foi uma prova difícil. Você tinha que saber bastante, assim, a lei 8666. Mas você poderia marcar a letra A e D, você já excluiria de forma. A questão é você lembrar aí do convite que não tem o edital. Correto? Então tá. Letra B é a resposta. Consulplan. Muito bom. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à classificação de rescisão de contrato. Ó, vamos lá para o artigo 79. Eu vou aqui para a lei e vocês vão para aí. Olha que interessante. O artigo 58, ele fala a respeito daquelas prerrogativas que são conferidas à administração pelo fato de os contratos administrativos serem regidos por preceitos de direito público. Os senhores se lembram daquele regime de direito público que eu fiz aquele esquema no quadro? Que de um lado nós temos a supremacia e de outro a indisponibilidade. A supremacia, ela se vincula às prerrogativas, enquanto a indisponibilidade, ela se vincula às sujeições, aos deveres. O fato de nós termos regras próprias de direito público, isso quer dizer o quê? Direito público quer dizer que na relação contratual, uma das figuras é o Estado. Isso é direito público. Uma das figuras é o Estado. A administração, ela pode modificá-lo, rescindir o contrato, fiscalizar a execução e aplicar sanções motivadas e promover a execução, a ocupação provisória. Vamos lá para o artigo 79. O inciso 1 é o que nós chamamos de rescisão administrativa. E ela vai ocorrer nas hipóteses do 1 a 12 e 17 do 78. Quando nós vamos ter uma rescisão administrativa? Não cumprimento de cláusulas contratuais, cumprimento irregular, lentidão, atraso injustificado, paralisação, subcontratação, desatendimento, cometimento reiterado de faltas, aquelas que são anotadas pela pessoa, pelo encarregado, se lembram que ele tem que anotar no caderninho dele e falar para que o contratante o cumpra. Decretação de falência e dissolução da sociedade, alteração, razões de interesse público, supressão. Não, aí o 13 não, é só o 12. Aí vamos lá para o 17. Força maior, caso fortuito, regularmente comprovado, impeditiva da execução do contrato. Essa primeira se chama administrativa e não é doutrinário, porque o parágrafo 1º ele fala a rescisão administrativa ou amigável, mas interessante é que esse ou aí não é no sentido de sinônimos, né?
Ela é no sentido, né, Elisa? Você como professora de português. Professor, só poderia ser entendido como sinônimo pela gramática se viesse entre vírgulas. Ah, muito obrigado, Elisa. Olha só. Inclusive, quando a gente estiver na segunda fase, só pode colocar como sinônimo se for entre vírgulas. Se for sem vírgula, é outra coisa. Ah, Elisa, que coisa incrível, né? A gente vivendo e aprendendo, hein? Vivendo e aprendendo. A rescisão administrativa, eu poderia ter colocado e amigável, não teria ficado melhor, talvez, porque espancaria qualquer dubiedade. Você concorda? Mas essa regra é uma regra formal aí muito importante. Muito obrigado, Elisa. A rescisão administrativa é a do inciso 1. E ela não é sinônimo porque não está entre vírgulas, como a nossa querida professora e amiga Elisa nos informa. A amigável é do inciso 2, acordo entre as partes reduzido a termo no processo de licitação desde que haja conveniência para a administração. Judicial nos termos da legislação. Ótimo. Então sempre vamos ter administrativa, amigável e judicial. Adiante. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à classificação da rescisão do contrato. Culposa, rescisão sem culpa? Não. Rescisão amigável, judicial, rescisão administrativa? Tá certo, é a letra B. É a letra B. Mas só vai saber essa questão quem estiver estudando o tema. No que diz, portanto, 23, letra B. No que diz respeito a contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Letra A. Sofre a incidência de normas específicas do direito privado? Não, é supletivamente, eles sofrem as regras da teoria geral e do Código Civil, do direito privado. A letra A, acho que não faz sentido. B, é porque às vezes também a banca tem aquela questão assim, ela sofre a incidência do direito privado, mas alguma norma específica a ela não faz sentido. Às vezes temos a mais errada, a mais correta. Vamos adiante. É um acordo de vontades com objetivo indeterminado pela qual as pessoas se comprometem a honrar as obrigações ajustadas. Não, isso é falso. Objetivo indeterminado não faz o menor sentido. Objetivo. Vamos lá no artigo 54. Nós temos que ter cláusulas necessárias, o objeto e seus elementos. Objetivos tem um pouco a ver com finalidade. Objetivo, objeto, mas enfim, não há isso. Objetivo indeterminado? Não. Eu acho que o objeto é determinado e o objetivo também é determinado. Letra C. O ajuste firmado entre a administração pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduz interesse público. Sim, claro. Isso é verdade. Vamos ver se nós... O objeto são os elementos característicos. Sim, isso é decorrência aí do próprio arcabouço jurídico, né, em que tratamos o contrato, né, Isso é verdade. Letra C. É o ajuste firmado entre a administração pública, em particular, regulado basicamente pelo direito privado. Letra D, equivocado. Portanto, letra C, tranquilo. Acerca dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. A competência para editar leis sobre contratos administrativos é partidária, segundo a Constituição Federal? Pessoal, essa questão ela é estranha. Aquela regra específica da Constituição, aqui vai ter uma mais correta, é de normas gerais para licitações e contratos privativos da União. Normas gerais. Então, eu acho que a competência para editar normas gerais é partidária. Partidária é dividida nesse sentido. Eu acho que a resposta estaria mais incorreta, com certeza. Não, porque é privativa da União, nos termos do artigo 22, 27. Normas gerais. Essa letra A, equivocada.
Os contratos administrativos não se diferenciam dos chamados contratos privados, que são firmados pela administração? Eles se diferenciam sim, mas eu acho que hoje em dia a doutrina ela se inclina para não fazer essa diferenciação. O que ele quer dizer é o seguinte, que há alguns contratos, temos os contratos administrativos e os contratos da administração. Quais seriam aqueles contratos da administração? Seriam aqueles contratos regidos pelo direito privado, como, por exemplo, uma locação, uma compra e venda, alguma coisa do tipo. Que não há incidência, isso segundo a doutrina, não é o que eu penso, eu estou apresentando-lhes um fato. Não há incidência do regime jurídico administrativo. Só que você fazer essa análise, isso é equivocado, porque não há contrato da administração que não tenha incidência do direito público, ainda que em pequena parte, em pequena monta, mas sempre vai haver. Por isso que eu acho que no atual momento doutrinário, essa distinção ela está inadequada. Eu vou ler aqui o que o professor aqui, Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, fala sobre isso. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa específica aqui. 565. Só mesmo para apresentar-lhes. Aí ele está falando, ele faz aquela consideração de atos da administração, como contrato da administração, por exemplo. Atos da administração é aquele ato que é praticado pela administração, mas que não é um ato administrativo. A varrição da rua, por exemplo, ou um servidor que tira uma cópia, ele está falando isso. Quando estudamos atos administrativos, vimos que eles são espécies do ato jurídico. O que particulariza é eles serem praticados na administração com prerrogativas públicas. Aí ele fala, a mesma lógica vale para os contratos administrativos, que são espécies do gênero contrato. Então, nós vamos ter o contrato, nós vamos ter o contrato administrativo e o contrato da administração. O contrato administrativo é aquele contrato em que a administração ela figura como poder público e se sujeita, portanto, predominantemente ao regime de direito público. Aqui ele fala, o contrato administrativo é o ajuste entre a administração pública e atuando na qualidade de poder público e particulares, firmados nos termos estipulados pela própria administração contratante, em conformidade com o interesse público e sob regência predominante de direito privado. Já os contratos da administração é o ajuste firmado entre a administração pública e particulares, na qual a administração não figura na qualidade de poder público, sendo tal ajuste, por isso, regido predominantemente do direito privado. Mas, igual ele diz aqui, constata-se que a Lei 8666 atenuou a distinção entre contratos administrativos e contratos da administração, porque as mais importantes prerrogativas de direito público que caracterizam os contratos administrativos propriamente ditos passaram por força dessa lei, nos termos do 62, parágrafo 3º, 1, a ser aplicáveis aos demais contratos celebrados pela administração pública. Exatamente como eu falei para os senhores. Eu vou lá no 62. 62, parágrafo 3º. Aqui, aplica-se as regras do contrato administrativo 55, 58 a 61 no que couber aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que o poder público seja locatário e os demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por normas de direito privado. Então, essa distinção, vocês podem dizer isso, inclusive, que não é uma distinção adequada por força do artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1, em que não há mais contratos regidos apenas ou predominantemente por direito privado. Todos os contratos da administração, eles são contratos administrativos. Vocês entenderam, né? Espero que tenha sido claro. Mas é importante que os senhores saibam aí essa distinção, né?
Contratos da administração são contratos em que a administração figura não como administração, não com a utilização das prerrogativas, mas como um outro particular. Então, é predominantemente um contrato regido por normas de direito privado. Eu acho que essa palavra predominantemente, ela que salva um pouco essa distinção. Adiante. Os contratos administrativos têm características singulares que conferem ao poder público a possibilidade de alterar em favor do interesse público e, dentro de certos limites, os termos do contrato. Isso é verdade. É a letra C, isso é verdade, nós já vimos. Podem ser celebrados por prazo indeterminado. Nós vimos lá aquele parágrafo 3º do 57. Isso é verdade. O parágrafo, a letra anterior, ela pode ser justificada com o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 57 também. Vamos voltar aqui. Toda prorrogação deve ser justificada por escrito previamente autorizado pela autoridade competente. O parágrafo 1º fala que esses prazos de início de execução, de conclusão e de entrega, prorrogação, com os devidos motivos, nas hipóteses, ótimo. 25, portanto, letra C. Mas essa distinção ainda ela é tratada. Então, vocês têm aí contratos de administração, contratos administrativos. Temos que saber sempre um pouco aí de doutrina. De acordo com 26. De acordo com a Lei 8.666, os contratos da administração pública não podem sofrer alterações de qualquer monta sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento, convocatória e quebra da isonomia e do dever de licitar. Eu acabei de falar sobre isso. O artigo 65 ele fala sobre isso. Eles podem sofrer alterações em algumas situações. Vamos lá. Os contratos regidos por esta lei, eles podem ser alterados. Nós temos a letra A, unilateralmente, e aí o quadro aqui está muito bom, modéstia à parte. Tá aqui, tá e parecido com o da lei 8429, que foi feito pelo curso Estratégia, que eu imprimi para vocês ontem. 65 casos, unilateralmente, A e B, modificação e de projeto de especificações, necessária modificação de valor, acréscimos, diminuição. E acordo entre partes, nós temos 4 espécies. Substituição da garantia, modificação, regime de execução, de modo de fornecimento, modificação, forma do pagamento. E restauração da relação de encargos e retribuição, cujo objetivo é manter o equilíbrio econômico e financeiro. Naquelas hipóteses, fatos imprevisíveis ou previsíveis, incalculáveis, retardadores, impeditivos, força maior, caso fortuito, fato do príncipe. Adiante. Letra A, falso. Podem ser modificados unilateralmente pelo poder público para crescer ou suprimir parcelas de serviços até o limite. Vocês não podem se olvidar desses limites aqui. Isso aqui é importante. O limite para reforma de obra e equipamento é 50% para mais, não é? Onde temos esses limites? E o outro é 25 para mais e 25 para menos. Todas as outras situações. Só a reforma da obra que é 50%. Agora eu não vou localizar esse artigo. Mas vamos lá. Nós sabemos que esse aqui não está aqui no 65 parágrafo 1º. Espera aí. Tá. 65 parágrafo 1º. Acréscimos ou supressões nas obras, serviços ou compras. Obras, serviços ou compras. Agora, reforma de edifício ou equipamento é 50% para acréscimo. Vejam aqui no parágrafo 1º. Eu coloquei aqui. O parágrafo 2º, ele vem dizendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior. Ponto. Mas pode ocorrer supressões de qualquer valor acima do limite, se for amigável. Concorda? Claro, porque aí não vai ter, não vai ferir
a licitação, a concorrência que tiver ocorrido, no caso, a modalidade. A licitação é o gênero, a concorrência é o específico, mas não vai ferir o princípio da licitação, correto? Porque as partes elas acordaram, não houve ninguém que saiu prejudicado. Eu não posso aumentar, correto? A letra B está falsa. Serão alterados, se forem criados, alterados, extintos tributos ou encargos legais após a data da apresentação da proposta, com impacto nos preços contratados para revisão desses preços, para mais ou para menos, conforme o caso. Isso é verdade. Esse aqui é o parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos contratos, dos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Quaisquer tributos, encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação. Vocês se lembram que eu disse que fato do príncipe ele tem relação com o poder extroverso, ele tem relação com tributação, fato do príncipe. Então ele é genérico. O fato do príncipe ele é genérico. O fato da administração ele é específico do contrato. Deixa eu me localizar aqui essa questão específica. (607). Sempre bom a gente ter aí um livro que a gente... Fato do príncipe é determinação estatal geral, imprevisível ou inevitável que impeça, ou que é mais comum, onere substancialmente a execução do contrato, autorizando sua revisão ou mesmo a sua rescisão, na hipótese de tornar-se impossível o cumprimento. O fato do príncipe está no 65.2d, como situações ensejadoras de revisão contratual por acordo entre as partes. 65.2d é aqui, ó, 65.2, por acordo das partes, a espécie D, o fato do príncipe. Aqui ele, ó, fato do príncipe. É o tributo. Exemplos de fatos do príncipe seriam significativo e imprevisível aumento de um imposto incidente sobre bens a que tenha o contratado se obrigado a fornecer, ou até mesmo a edição de lei proibindo a importação de um bem que devia ser fornecido pelo contratado da administração. Ponto. Então, fato do príncipe é geral. Estatal, uma determinação geral estatal que causa aí um desequilíbrio. Já o fato da administração, ele está especificamente relacionado ao contrato, impede ou retarda a sua execução. O fato da administração pode ensejar a rescisão judicial, então esse aqui específico, ele pode ensejar a rescisão judicial ou amigável do contrato e a paralisação, enfim, nunca sumária. Mas, enfim, os senhores vão ter em mente isso. Adiante. A letra C, portanto, está correta, nos termos do parágrafo 5º. Letra D, podem ser modificados por acordo entre as partes para crescer ou suprimir? Não. Acordo entre as partes para suprimir pode ocorrer, não pode para crescer. Podem ser modificados por acordo entre as partes? Não. É porque nessa hipótese que ele está falando é unilateral da administração. Unilateral da administração. É isso que é interessante. O parágrafo 1º, ele é obrigado que a administração acresça ou suprima 25%. Ele não é amigável. Não é amigável. Por exemplo, no caso de obra, serviço de compras ou reforma de edifício, a administração aumente 50%. O contratado é obrigado a aceitar. Então, essas hipóteses,
elas são hipóteses que não é amigável, porque a administração impõe unilateralmente. O que ela pode amigavelmente fazer é a supressão, que está aqui no parágrafo 2º. Salvo a supressão por acordo das partes. Vocês entenderam? Então, essa regra de aumentar e diminuir 25% e aumentar 50% não é uma situação amigável, é uma situação unilateral da administração. Mas aqui o esquema ficou bacana. Vocês, relendo o esquema, os senhores os senhores visualizarão isso de forma muito melhor. Não serão alterados na hipótese de sobrevirem fatos previsíveis, porém... Não. Serão. Nós acabamos de ver que, por acordo das partes, naquelas hipóteses, né? Consequências, os previsíveis, consequências incalculáveis, retardadores, a letra A está equivocada. 27. A lei prevê que é critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras e serviços. Nós temos a regra geral de 5%, até 5%, como bem lembrou a Elisa na última aula, ou então a regra específica de até 10%. Não excederá, você vê que você tem 50, 15, 30 e 20, e a letra B, então, ele traz a regra geral. Não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele. Artigo 56, correto? 28. Um experiente executivo da iniciativa privada foi indicado para ser diretor de um órgão público. Uma de suas maiores dificuldades foi entender o processo licitatório e a posterior contratação. O contrato administrativo é entendido como o ajuste de vontade firmado entre órgãos da administração pública segundo o regime jurídico de direito privado, letra A está falsa, obrigatório nos casos de concorrência e em tomada, no caso de concorrência em tomada de preço, e é regido, o contrato é entendido obrigatório. Não, isso aqui está falso. Vamos lá ver outra. Aquele em que não é lícita alteração unilateral, falso, a letra C. D. Aquele em que não é possível ter cláusulas exorbitantes, embora... Não. Falso, a letra D. Letra E. Todo ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculos e a estipulação de obrigações recíprocas, porque ele é oneroso, né? Segundo o regime jurídico de direito público. Essa letra E é a resposta. Então, é isso que é o contrato administrativo para a FGV, que vai ser a banca que vai fazer Santa Catarina. O que é um contrato administrativo segundo a FGV? Letra E. Letra 29. Só vamos fazer mais duas para nós pararmos 10 minutos. O Tribunal de Justiça do Ceará, após regular processo licitatório, contratou uma sociedade empresária para aquisição de determinados equipamentos de informática. Os equipamentos de informática nós já sabemos que são 48 meses, né? Então, logo a contratada entregou o primeiro lote, o tribunal verificou que, diante da criação de novas varas, seria necessário um acréscimo na quantidade dos mesmos produtos originalmente contratados. Ela pode unilateralmente aumentar 25%. No caso em tela, a contratada está obrigada a aceitar a alteração unilateral do contrato pelo tribunal, desde que respeitado o limite de 25% para o acréscimo e mantido o equilíbrio econômico e financeiro, portanto, 65, parágrafo 1º. 65, parágrafo 1º. Ótimo, é a letra A. Questão 30. De acordo com a lei de licitações, são modalidades de garantias dos contratos administrativos. Muito fácil. O calção em dinheiro, em títulos, seguro-garantia e fiança bancária. Letra C. Letra C. Nós já vimos isso. É o artigo 56, inciso 1. Ótimo. Então, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda parte, onde nós vamos resolver mais 10 exercícios aqui da nossa lei. Vamos continuando, então, com a nossa segunda parte. Constitui motivo para rescisão do contrato com base na Lei 8666. Então, vocês terão que ir ao artigo 77, na seção 5ª, da execução e da rescisão dos contratos. A inexecução total
ou parcial, enseja rescisão. Inexecução está ligada à rescisão, com consequências contratuais, legais, regulamentares. Quais são os motivos para se rescindir o contrato? E nós temos todas essas hipóteses do inciso 1 ao 18. E ainda, ela pode ser determinada. Como ela vai ser feita? Os motivos e como ela pode ser feita. Administrativa, 1 a 12, 17. Unilateralmente pela administração. Amigável, acordo entre as partes. Judicial, nos termos da legislação, obviamente pelo juiz, né? A rescisão do inciso 1 do artigo anterior, a administrativa, das hipóteses 1 a 12 e 17, tem por consequências a assunção imediata do contrato, ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos e material, execução da garantia contratual para ressarcimento da administração, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Entenderam? Só na administrativa nós temos essas consequências. Na administrativa nós temos essas consequências. Questão 31ª. Motivo para rescisão. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato. Vamos lá no artigo 78. 1, 2, 3, 11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato. Isso é verdade. Isso é verdade. Razões de interesse público de conhecimento da administração justificadas por mudança na liderança do órgão público contratante em razão do resultado de prévio pleito eleitoral? Não. O contrato ele tem que ser mantido. Não temos isso não. Caso fortuito ou força maior, quando meramente alegada pela administração ou comprovada pelo contratado, meramente alegada pela administração, não. A suspensão de sua execução por ordem escrita, não. Isso aqui está equivocado. Vamos lá. Absolutamente, não faz sentido isso. A suspensão de sua execução por ordem verbal da administração por prazo superior a 90 dias. É o 14, mas não é isso. A suspensão da sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, exceto calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações de outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. A outra, ele fala do interesse público, né? Localizei aqui, é a letra B, é o 12. Os senhores têm que, está instável. É o 78.12. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, não é mero, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo judicial administrativo a que se refere. Então, nós temos a letra A, o inciso 11, a letra B, deixa eu marcar aqui, inclusive, que eu não marquei. A letra B, o inciso 12, a letra C é o 14, não, a letra C é o 12, né, também. A letra D, que é o 14. A liderança
Decretação de recuperação judicial ou instauração de processo de intervenção administrativa? Não. É o 9. 78.9. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil. O prazo superior a 90 dias, o atraso, né, dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Adiante. Assinale a alternativa correta a respeito da concessão de direito real de uso sobre imóvel. Essa questão aqui, direito real de uso sobre imóvel, aquele decreto que nós vimos, né? É espécie de contrato, letra A, deixa-me colocar aqui nos exercícios, porque picou a primeira questão. Cortou na hora da impressão. Direito administrativo. 8.2. 32. Assinale a alternativa correta a respeito da concessão de direito real de uso sobre imóvel. Vocês se lembram que eu estava com o livro do professor, que eu ainda estou com ele aqui sobre a mesa? A letra A. Não se tratando de alienação, não depende de autorização legislativa, independentemente do ente público que a outorgue, exigindo tão somente licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas em lei. Nós vimos aqui a concessão de direito real de uso, que é tratada no Decreto-Lei número 271 de 1967. Então, eu vou abrir aqui o Decreto-Lei 271. Será que é esse aqui mesmo? Onde está? 271 de 1967. Aqui, ó. É o artigo 7º. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária, de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. A concessão poderá ser contratada por instrumento público ou particular ou por simples termo administrativo e será inscrita e cancelada em livro especial. Isso, na verdade, tem mais a ver com bens, né? Esse conteúdo a gente estuda nos bens. Resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou descumpra a cláusula resolutória do ajuste, perdendo, nesse caso, as benfeitorias de qualquer natureza. A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos, ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência lá no RI, no livro 2, como bem nos informa a norma. Adiante.
A letra A, não. B, espécie de contrato administrativo que ele confere direito real resolúvel ao concessionário. Vamos lá. Passivo de registro no registro público competente e de instituição de hipoteca, desde que não vedada pelo respectivo contrato e a ser utilizada em conformidade com a destinação específica prevista no instrumento contratual ou ato que a tenha aprovado. Isso é verdade. Essa é a resposta. Será contratado instrumento público, pode ser outorgada por prazo certo ou indeterminado, dependendo sempre de autorização legislativa e procedimento licitatório, na modalidade de concorrência. A instituída concessão de uso, concessão de direito real de uso. Essas outras estão falsas, mas o fundamento legal nós teríamos que fazer uma pesquisa mais aprofundada. É também apta a delegação de serviços públicos e obras públicas nos termos da 89887? Não, não é não, porque não é de natureza contratual, ela é de natureza real. E a Lei 8987, ele é de natureza contratual, a letra D está falsa. A letra E, espécie de contrato administrativo que confere direito real? Não. É contrato administrativo, sim, mas que confere ao particular direito real resolúvel de uso de terreno público. Até a parte está certo. Atendido em qualquer hipótese, a sua destinação específica pode ser transferida por sucessão, mas a sua transferência por ato inter vivos pressupõe novo procedimento licitatório. Isso é falso. A concessão de uso, salvo disposição em contrato, transfere-se por ato inter vivos. Aqui no parágrafo 4º ele não falou sobre isso, né? Pessoal, esse instituto é um instituto de São José do Rio Preto. A Elisa devia estar aqui para poder, porque foi a prova aí no município dela. A letra B. Isso é interessante. Na lei, o que eu estou aqui com a pulga atrás da orelha é o seguinte. Eu não sei dizer aos senhores se nós teríamos em algum outro momento alguma outra disposição a respeito da concessão de direito real de uso. Porque eu estou fundamentando aqui. Você saberia me dizer, Norma? Se seria algum outro instrumento normativo além do 271? A concessão do direito real de uso, ela tem grande chance de cair agora por conta da 13465, que é a Lei de Regularização Fundiária, que está muito em voga. Então, eu acredito que essa questão aí, a gente entender um pouquinho só dela, vai ser importante. Ela é um instituto meio estranho, porque ela dá o direito resolúvel, certo? Mas depois de 5 anos desse instrumento registrado no cartório de registro de imóveis, você pode pedir o campeão tabular. É bem complicadinho isso daí. Eu vou nos cursos de regularização, eles chamam a atenção para isso, mas é como se fosse assim, está na lei, mas não tem muita efetividade. Para que eu vou registrar a concessão de direito real de uso para depois de 5 anos eu ainda pedir um campeão? Você está entendendo? Então, ela é importante chamar a atenção porque ela está na 13465 como um dos institutos de regularização fundiária. Aqui no Rio Paranaíba, eu tive muitos casos do direito real de uso, só que ele deveria ter sido registrado e agora, depois de 5 anos, convertido, né? Fazer a conversão. Só que ninguém registrou, ninguém sabia que aquilo era para ser registrado. Então, eu acho que é interessante por isso. Não tenho muito conhecimento, o que eu sei é isso, basicamente isso. E o que você explicou lá do decreto, né? Uhum. O decreto 271. O professor aqui, José dos Santos Carvalho Filho, na parte de bens, tanto é que ele nem trata esse assunto na parte de contratos, ele trata esse assunto na parte dos bens públicos. Estranho também, né? Ele fala que o Instituto se assemelha à concessão de uso, mas há 2 pontos diferenciais básicos. De um lado, a concessão de uso,
ele instaura uma relação jurídica de caráter pessoal, tendo as partes relação meramente obrigacional. Isso eu consigo entender. A concessão de uso é a concessão para a pessoa usar. Então, é uma obrigação, é no direito das obrigações que você vai tratar aquelas relações. São dois contratantes, a natureza ela é obrigacional, ela não é de natureza real. Isso quer dizer que não tem um bem ali. Quando é direito real, como é essa concessão de direito real de uso, nós temos um bem objeto da relação jurídica. Isso confere, por exemplo, o direito de sequela. Então, por exemplo, se eu tenho uma concessão de uso e a concessão de direito real de uso, se por alguém ocupar aquele bem, por exemplo, na concessão de uso, eu não posso fazer valer o meu direito perante aquela pessoa, porque, por exemplo, não é um direito real, eu não tenho direito de sequela. Mas eu tenho direito de sequela quando eu atribuo aquela natureza, àquela relação jurídica, à natureza de direito real, eu tenho direito de sequela. Eu posso perseguir com quem aquele bem estiver. Essa é uma das principais características distintivas entre a relação obrigacional e a relação real. É a relação obrigacional e a relação real. Elas são em âmbitos diferentes. A obrigação, ela está ali naquela parte primeira da parte especial, na primeira parte da parte especial. A real, ela já está lá na segunda, na terceira parte, né? Que são 5 livros, na terceira parte. Isso tem efeitos concretos distintos. Então, ele diz isso. Que um lado, a concessão de uso é pessoal e do outro é real, que é a concessão de direito real de uso aqui. Do outro lado, os fins da concessão de direito real de uso são previamente fixados na lei reguladora, que é esse decreto 271. E com os fins específicos, urbanização, edificação, industrialização, ao cultivo ou a qualquer outro que traduza interesse social. E na concessão comum de uso, nós não vamos ter esses fins. Então, uma concessão de uso jamais vai ser registrado lá na norma, lá no RI, nunca. A concessão de uso. Ela é um contrato, ela é estudada aqui no direito administrativo nos serviços públicos, na lei de concessão e na lei de permissão. Esse outro instituto é um instituto de natureza real, porque assim dispõe o 271. Tem o objeto, um bem de terrenos públicos ou particulares. A concessão de direito real de uso incide sobre terrenos públicos, em que não existam benfeitorias ou sobre o espaço aéreo. O objetivo, a concessão tem natureza jurídica de direito real, nós vimos lá no artigo 1225. O direito é transmissível por ato inter vivos ou causa mortes. O direito real oriundo da concessão é transmissível por ato inter vivos ou causa morte. Então, as pessoas elas podem ceder, que estamos a falar de direito, então vai ter a cessão da concessão de direito real de uso. O que não acontece, por exemplo, quando eu tenho uma concessão, porque a concessão de uso de um determinado bem, por exemplo, para eu montar o quiosque na praia ou eu montar a banca na rodoviária. Esse é o exemplo clássico das concessões. Eu não posso passar para outra pessoa, porque aquilo é pessoal. O que não acontece com esse instituto. Esse instituto eu posso, sim, fazer a transferência através da cessão, né? Cessão da concessão do direito real de uso. Aqui ele termina falando, será dispensada a licitação na hipótese de um direito real sobre imóveis residenciais ou de uso comercial no âmbito local com área de até 250 metros quadrados. Isso aí é o artigo 17.1 FH da Lei 8666. Então, essa resposta nós encontramos aqui na própria 8666. Quando o poder público concede direito real de uso de imóveis
em favor de outro órgão ou pessoa administrativa, nós temos hipótese de dispensa de licitação. Isso está no artigo 17, parágrafo 2º. Agora, é dispensada a licitação na hipótese de o direito real recair sobre imóveis residenciais ou de uso comercial, com área de até 250 metros quadrados, a ser concedido em função de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos pela administração. Mas, fora dessas exceções, há licitação. Então, essa questão da letra C, dependendo sempre e procedimento licitatório? Não. Nós temos duas hipóteses de dispensa de licitação para esse instituto. Pessoas da administração ou então imóveis residenciais ou de uso comercial com área de até 250 metros quadrados. Isso está aqui na lei, no artigo 17, inciso 1, F e H. Ótimo. Também então a letra C, esse é o fundamento. Eu vou até marcar aqui para 1262, José dos Santos Carvalho Filho. Então essa licitação é dispensada nessas duas situações. Letra D, é apta a delegação de serviços públicos e obras públicas pela 8987? Falso, não é. O que nós temos aqui é o Decreto-Lei 271. 271, não, porque ela é de natureza real, ela não é de natureza pessoal. A letra D está falso. Letra E, é espécie de contrato administrativo que confere direito real resolúvel ao concessionário, atendido em qualquer hipótese a sua destinação específica, pode ser transferido por sucessão, mas a sua transferência por ato intervivos pressupõe novo procedimento licitatório? Não. O Decreto-Lei 271 não fala em novo procedimento licitatório. É falso. Falso, a letra E. Bem, acho que eu fiquei satisfeito com essas colocações. Adiante. 33. Com relação aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. O instrumento de contrato, lavrado na própria repartição, registrado e arquivado, é obrigatório, entre outros, no caso de tomada de preço. Exatamente. Vocês se lembram disso? Vamos lá no caso da tomada de preço aqui da 8666. Vou sair aqui da 13465. Isso aqui. Aqui, peraí. Tomada de preço. Artigo 62. O instrumento de contrato é obrigatório na concorrência e tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas leis. É o artigo 62. 65, 64, 63. Obrigatoriedade do instrumento de contrato, facultatividade, né? Barra facultatividade. Um ponto é a obrigatoriedade, o outro é a facultatividade. Instrumento obrigatório, concorrência e tomada de preço, dispensa e inexigibilidade nos limites da concorrência e tomada de preços. Facultativo, depois que a administração, demais situações em que a administração possa substituir por aqueles instrumentos hábeis, carta, contrato, nota de empenho, autorização, compra, ordem de execução. Ok. A letra A, portanto, está certa. O contrato administrativo adquire eficácia com a sua assinatura? Bem, isso aqui vai considerar errado, mas eu não saberia responder os senhores. Eu teria que pensar um pouco sobre isso. Eu quero vencer um pouco as outras questões com a letra da lei, que traz letra da lei. O instrumento de contrato é facultativo, no caso de concorrência, falso, obrigatório. O contrato administrativo adquire eficácia com a sua homologação? Também eu tenho que botar uma interrogação que eu não saberia responder para os senhores. O instrumento de contrato, mesmo nas compras de entrega imediata, não poderá ser substituído por qualquer outro? Não, ele pode ser substituído por o... Professor, no caso da eficácia, o artigo 60, o 61, parágrafo único, ele fala que é condição indispensável para a eficácia a publicação na imprensa oficial.
Ah, tá. Eficácia, Elisa? Então, eu acho que a gente pode dizer que a eficácia só se adquire com a partir da publicação na imprensa oficial, Ah, pelo que eu ótimo. entendi. Não, com certeza, é isso mesmo. Ó, a publicação resumida, todo contrato deve mencionar o nome de partes, representantes, finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas dessa lei. Publicação do instrumento é condição indispensável para sua eficácia. Ok. Muito obrigado, Elisa. O contrato administrativo adquire eficácia com a assinatura? Não, com a publicação. Letra C, falso. O contrato com homologação, não, publicação. Então, a gente tem que tirar aqui a publicação. Isso é falso. Mesmo eu tendo feito o esquema dessa lei, eu não me recordava disso. Olha como essa questão essa matéria é traiçoeira. O instrumento de contrato, mesmo nas compras de entrega imediata, não poderá ser substituído por qualquer outro. Nós temos que ele pode ser verbal nessas entrega imediata. Nós não vimos isso em algum momento? Entrega imediata. Ó, o termo de contrato, não, o verbal é outra coisa. Aqui, ó, achei. É dispensável o termo de contrato, um instrumento que é facultada a substituição por aqueles outros, carta, contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução. Nas duas hipóteses, compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, das quais não resultam obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Esse é o 62, parágrafo 4º. 62, parágrafo 4º. Aqui na página a gente tem que completar. Então, é dispensável o termo de contrato e facultada a substituição. Ótimo, tudo bem. Então, a letra E está falsa. Mas a letra A dava para resolver bem tranquilo. A questão da publicação aqui é que eu não me recordava mesmo. 34. A respeito dos contratos firmados pela administração, assinale a alternativa que está de acordo com a lei. Toda prorrogação de prazo contratual deve ser justificada por escrito, previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Isso é verdade, nós acabamos de ver isso aqui. Onde que estava? Vamos lá. Prorrogação do contrato. Aqui, 57, parágrafo 4º. 57, parágrafo 4º. É sempre bom trazer o... Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 2, o caput desse artigo, poderá ser prorrogado... Não. É o parágrafo 2º, perdão, pessoal. Parágrafo 2º, aqui. Parágrafo 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. É possível a administração pública firmar contrato com vigência determinada? Falso, nós acabamos de ver, parágrafo 3º. A declaração de nulidade do contrato administrativo tem efeito ex nunc? Não, nunc não, é ex tunc, desconstituindo os efeitos jurídicos. Não, tem efeito desconstituindo os... Artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Falso, a letra C. D. A garantia prestada pelo contratado será restituída proporcionalmente durante a execução do contrato, acrescida de... Isso é falso. A garantia, ela é devolvida ao final. Ela é devolvida ao final. Atualizada. Onde que nós temos aqui? É o artigo 56. Parágrafo 4º. Artigo 56. Muito obrigado, Elisa. Em caráter... Não, esse aqui é o 57. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato.
e quando em dinheiro, atualizado monetariamente. É muito bom fazer questões, né? Isso aqui parece um pouco a hipoteca e o penhor. Você paga a dívida toda e você, por exemplo, se falta uma prestação, a hipoteca e o penhor, eles não ficam liberados na proporção dos pagamentos que são feitos, né? Você precisa pagar toda a dívida para que se libere o penhor e a hipoteca, correto? Eles não são liberados à medida que você paga uma dívida. Então, você, por exemplo, você tem um imóvel hipotecado, uma dívida de R$200 mil. Se você dever R$1.000 para o banco, o seu imóvel continua gravado. Não é? À medida que a prestação for paga, você vai ter na liberação correspondente da hipoteca. Isso no Código Civil fala isso. Não é assim. O uso do instrumento de contrato é obrigatório em todas as contratações administrativas? Não, nós acabamos de ver ali que não é. Nós temos aquela, ele não é, ele, por exemplo, pode ser substituído naquelas outras hipóteses, né? Nota de empenho, etc. Entregas de bens que não tragam consequências, não é bem consequências, obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Esse artigo é o da... É dispensável, é o parágrafo 4º do 62. É dispensável termo de contrato facultado de substituição a critério da administração, independente do valor. Em qual hipótese? Compra com entrega imediata, integral, dos bens adquiridos, das quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 34, letra A. 35. O município de Salvador, por meio de sua Secretaria de Obras, contratou, após regular procedimento licitatório, sociedade empresária para realizar determinada obra de engenharia. Apesar de o município contratante ter cumprido suas obrigações legais e contratuais, a contratada não cumpriu regular integralmente o contrato. Sem prejuízo das demais sanções previstas no ordenamento, consoante dispõe a lei, pela inexecução parcial do contrato, a administração poderá, observar o devido processo administrativo legal, aplicar ao contratado a sanção administrativa de... aqui nós temos lá nas sanções. Então, eu vou pedir para que os senhores se dirijam aqui a partir do artigo 81. Falamos sobre isso? No 86, pela 87. 86 e 87, todos eles. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções. A multa será descontada da garantia do respectivo contrato. Tá? E temos o parágrafo 3º. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Suspensão temporária de participação e declaração de inidoneidade. Suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração é o 3º e o 4º. Vamos lá. Letra A. Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Isso é verdade, 87.3. O prazo é de 8 anos, não existe isso na letra B. Proibição de contratar ou de receber benefícios ou incentivos fiscais? Não. Não temos nada aqui nesse sentido. A letra C, ela fala... Deixa eu me localizar aqui. É porque a letra C, ela picou aqui também. 35. Multa de até 3 vezes o valor do contrato, independentemente de sua previsão no contrato ou no instrumento convocatório? Não, a multa nos termos 87.2 devem estar previstas no instrumento convocatório ou no contrato.
Interdição das instalações físicas da sede da sociedade contratada até um integral ressarcimento ao erário acrescido de multa diária. Não, não fala nada disso. Disse aqui em algum momento isso? Não, não disse. Obrigação de ressarcimento integral do dano ao erário, inclusive decretando a indisponibilidade de bens da empresa e de seus sócios. Isso aqui não, porque a pessoa jurídica tem personalidade distinta da pessoa, do sócio, da pessoa natural. Não. Letra E também não consta, mas a gente consegue ir, por exemplo, pelo Código Civil, né? Do abuso de personalidade, aquela disposição ali do artigo 54 do Código Civil. 36. Segundo a legislação de licitações e contratos, assinale a opção que apresenta uma prerrogativa da administração. Modificar unilateralmente cláusulas econômico-financeiras e monetárias do contrato? Não, ela não pode. Isso tem que ser mantido. Falso. Estabelecer o prazo de vigência indeterminado? É vedado o prazo de vigência indeterminado. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato? Certo. 36, letra C. É verdade. Percentual de garantia entre 5% e 20%? Não. Até 5% até 10%. Definir a modalidade de garantia? Não. A modalidade de garantia quem define é o contratado. 37. Em relação ao contrato administrativo, é correto afirmar: é possível sua alteração de modo justificável em decorrência do acordo entre as partes? Sim, é possível sua alteração. Vamos lá para a alteração do contrato. 65. Os contratos poderão ser alterados nos seguintes casos: unilateralmente pela administração, quando houver a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de objeto nos limites da lei. Por acordo entre as partes, conveniente substituição da garantia, necessária modificação do regime de execução e modo de fornecimento, necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram entre encargos do contratado e retribuição da administração. Ok. A letra B está falsa, a letra A é verdadeira, a letra B está falsa, a letra C. A administração pode impor sanções ao particular inadimplente desde que expressamente previstas no instrumento contratual? Bem, as sanções, estamos aqui. Isso é falso. O atraso... Pela inexecução total ou parcial, ele poderá, o contratado, aplicar as seguintes sanções: advertência... Inadimplente, desde que expressamente previstas no instrumento contratual, isso é falso. Eu só não vou achar aqui o fundamento. Porque essas sanções, elas decorrem da lei, correto? Lá no artigo que temos o que nós temos que ter como imprescindível no contrato, a gente provavelmente 54, 55, a gente não tem aqui as sanções. Objeto, no 55, nós não temos as sanções. Vocês observaram? Não é necessário porque as sanções decorrem da lei. Assim, eu sempre fico pensando, será que existe algum ponto específico? Porque isso que essa análise que eu estou a lhes apresentar é uma análise de toda a lei. A gente sempre fica na dúvida se tem algum lugar e a gente não está conseguindo localizar. Letra D. A administração poderá observar o devido processo legal e impor a sanção de suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar por prazo não superior a 5 anos. Esse prazo, nós acabamos de ver, é o prazo de 2 anos. Suspensão temporária, 87, inciso 3. Letra D está falso. 38. Agravo econômico resultante de medida tomada sob titulação diversa da contratual. Resultante de medida tomada sob titulação diversa da contratual, isto é, no exercício de outra competência, cujo desempenho venha a ter repercussão direta e econômica contratual estabelecida na avença. 38. Agravo econômico resultante de medida tomada sob titulação diversa da contratual, isto é, no exercício de outra competência, cujo desempenho venha a ter repercussão direta na econômica contratual estabelecida na avença. Isso é fato do príncipe. Isso é fato do príncipe. Agravo econômico, fato do príncipe. Enfim, deixe-me ler aqui o professor José dos Santos Carvalho Filho, como ele define aqui o fato do príncipe, né? Fato do príncipe. Intervenção, desapropriação, controle, bens públicos, servidores, responsabilidade, concessão, serviços, licitação, contratos. Equação, instrumentos, duração, renovação, execução. 220. A gente sempre que tem que nos recorrer, né? Porque essa aqui já estava 220, o que o professor disse. O equilíbrio do contrato administrativo, ele pode ser quebrado por força de ato ou medida instituída pelo próprio Estado. Foi por isso construída a teoria do fato do príncipe, aplicável quando o Estado contratante, mediante ato lícito, modifica as condições do contratado, provocando prejuízo ao contratado. O pressuposto do fato do príncipe é a alha administrativa. 105. Sobre o fato do príncipe, temos que esse fato oriundo da administração pública não se preordena diretamente ao particular contratado. Ao contrário, tem cunho de generalidade, embora reflexamente incida sobre o contrato, ocasionando uma oneração excessiva ao particular, independentemente da vontade desse. Ele é imprevisível, ele é extracontratual, ele é extraordinário e ele altera a equação econômica financeira do contrato. Ok? Fato do príncipe, 38. A alha. Ele tem por pressuposto a alha administrativa. A alha econômica, depois eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para vocês, para nós termos isso. A alha econômica, segundo Cartácito, é por natureza extraordinária e excedente aos riscos normais admitidos pela natureza do negócio. Os fenômenos da instabilidade econômica ou social, guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda são as causas principais do estado de imprevisão, tanto pela importância do impacto de seus efeitos, como pela imprevisibilidade de suas consequências. A alha econômica, ela diz respeito a guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda. Elisa, você que é uma pessoa assim, com tantos dicionários aí na sua casa, o que significa alha? A palavra especificamente alha. Você sabe? Depois você olha para a gente, por favor. Você está por aí, né? Lá no dicionário, alha. Alha. Porque ele fala que é alha econômica, né? Mas eu quero o significado da expressão da palavra alha. Vamos voltar aqui. Questão 39. Questão 39. Professor, alea está escrito possibilidade de prejuízos simultaneamente a de lucro. Risco, etimologia do latim, que significa dado de jogar, jogo de sorte. Eu vou fotografar. Obrigado, Elisa. A alha, então, é o risco. Então, a alha administrativa é o risco administrativo.
é o risco... Não, a área econômica é o risco econômico, é o risco do negócio. O risco do negócio, guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda. O risco econômico. E o outro é o risco administrativo. O risco administrativo é o risco do Estado, ele, no exercício do seu poder de império, ele praticar um determinado ato que vem impactar diretamente na execução do contrato. Ô, professor, eu achei que essa questão aí, ela está muito pela teoria da imprevisão. É A isso. resposta, será que não está errada essa resposta aí do coisa? Para mim, a resposta aqui seria teoria da imprevisão. 38, o gabarito está 38, letra E. É, né? Norma, teoria da imprevisão é o seguinte, vamos tentar organizar isso aqui. Como bem sintetiza um autor francês, Baudelaire, ocorre a teoria da imprevisão quando, no curso do contrato, sobrevêm eventos excepcionais e imprevisíveis e que subvertem a equação econômico-financeira do pacto. O fundamento da teoria da imprevisão é aquela cláusula rebus sic stantibus, segundo o qual o contrato deve ser cumprido desde que presentes as mesmas condições existentes no cenário dentro do qual o pacto foi ajustado. O elemento característico do instituto é a área econômica. De qual instituto? Ele diz. Esse é um problema. Do instituto é da teoria da imprevisão, e aqui ele traz. O efeito da teoria da imprevisão calca-se em duas vertentes. Se a parte prejudicada não puder cumprir de nenhum modo as obrigações contratuais, dar-se a rescisão sem atribuição de culpa. Se o cumprimento for possível, mas acarretar ônus para a parte, terá este direito à revisão do preço para restaurar o equilíbrio rompido. Já se observou oportunamente que o direito brasileiro não contemplou objetivamente o instituto, podendo-se apontar o artigo 52b da antiga lei licitatória, que admitia o ajuste bilateral para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial como tímido fundamento para o seu reconhecimento. E depois ele fala sobre o fato do príncipe. Norma, eu não sei relacionar agora, nesse momento, a teoria da imprevisão, área econômica e fato do príncipe. Temos que pensar e escrever, talvez, aí alguns, fazer uma pesquisa. Correto? Eu acho que eu posso falar que a teoria da imprevisão, ela implica em uma área econômica, um risco econômico ou então um risco administrativo. Elisa, você quer contribuir de alguma forma? Professor, eu queria o e-mail da Norma. Eu acho que para o Renato, talvez eu já deva ter enviado aquele trabalho daquele aluno que eu corrigi, que tirou 10 no Mackenzie, sobre teoria da imprevisão. Ele escreveu, terminou de escrever em junho de 2020, Norma. E está muito bom. Então, pode ser que lá tenha algum subsídio para a gente confrontar o fato do príncipe com a teoria da imprevisão. Se você quiser, eu envio para você por e-mail. Esse aluno, ele autorizou expressamente que eu possa enviar esse trabalho dele sem problema para os que vão estudar para concurso de cartório. Eu já tenho a autorização dele por isso. Certo, eu vou passar aí no grupo, viu, Elisa? Aí você passa para mim. Tá. Bem, é porque da forma como o professor organizou aqui, ele colocou no 3.1 teoria da imprevisão. E na teoria da imprevisão, ele traz a área econômica. No 3.2, ele coloca o fato do príncipe. No 3.3, ele coloca o caso fortuito. Aí a pergunta que não quer calar. Teoria da imprevisão, ela só diz respeito à área econômica? Ela não diz respeito ao fato do príncipe? Esse é o primeiro ponto. Fato do príncipe é área administrativa, que eu entendo como sinônimo de área administrativa, que é o pressuposto dela, do fato do príncipe, e a área econômica são espécies de situações da teoria da imprevisão. Aqui não está muito bem, porque ele escreve 4 parágrafos só. A gente precisa, enfim. Norma, então,
Essa definição diz respeito ao fato do príncipe. Agora, se o fato do príncipe está no bojo da teoria da imprevisão ou não, eu não consigo te dizer isso, tá bom? Mas a gente tem esse trabalho que foi da Elisa e a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. 39. Suponha que a administração tenha realizado licitação. Agora foi da remoção, olha o tamanho da questão, lá do Rio Grande do Sul. Suponha que a administração tenha realizado licitação e celebrado contrato para a execução do serviço de limpeza, asseio e conservação predial. O edital do certame e o contrato prevêem que caberá à empresa vencedora fornecer mão de obra para execução de serviço de asseio e os produtos empregados na atividade. Restou estipulado também que o contrato será celebrado por um prazo inicial de 12 meses, ficando admitida a prorrogação. Ótimo. Após a primeira prorrogação e passado 13 meses de execução do contrato, a empresa apresenta pedido de reajuste contratual, no qual pede que a sua contraprestação seja corrigida pela inflação do período. Informa que, apesar de não ter constado da sua proposta e do edital a possibilidade de reajuste com base na inflação, a legislação reconhece a necessidade do contrato administrativo preservar o equilíbrio econômico-financeiro ao longo da sua execução. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. O pedido de reajuste da contraprestação deve ser acolhido, pois a garantia do equilíbrio econômico-financeiro impõe que seja preservado durante a execução do contrato a equação entre os custos dos serviços e os valores constantes da proposta. Por mais que isso possa parecer justo, essa resposta está errada, por incrível que pareça. B. O pedido de reajuste da contraprestação deve ser negado, pois a empresa aqueceu com os termos do edital e do contrato, inserindo na sua proposta os custos da ausência do reajuste. Isso é verdade, é a letra B. É a letra B. Agora, os senhores têm que conciliar essas disposições com aquelas disposições da alteração do contrato, né? Da execução da alteração do contrato. Os contratos, eles são alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Por acordo entre as partes, para restabelecer a relação que elas pactuaram inicialmente entre os encargos. Os senhores observam que o seguinte, a administração ela se opôs. Ela se opôs. Então, portanto, você não vai aplicar o 65.2, porque o 65.2 é por acordo entre as partes. E mesmo sendo acordo entre as partes, você tem que ter por pressuposto conveniência da substituição da garantia, necessidade de modificar o regime de execução, bem como modo de fornecimento, necessária modificação da forma de pagamento, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração. Pois é, mas vivendo e aprendendo, né? A administração tem o direito de prorrogar o contrato dispensado a concordância do contratado, devendo a prorrogação ser limitada, em regra, ao prazo de 60 meses. A prorrogação é aquela questão da prorrogação. Vamos lá para o prazo. Vocês localizaram aí a prorrogação? Deixa eu me localizar aqui. 57. Prestação de serviços a serem executados de forma contínua. O limite é 60 meses. A administração tem o direito de prorrogar unilateralmente. Deixa eu ver aqui no 57 se diz alguma coisa mais específica. Olha como estão as provas. A duração dos contratos fica distrita à vigência dos respectivos créditos, exceto prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração limitada a 60 meses. E aqui nós sempre lemos com o parágrafo 4º. Em caráter excepcional, o prazo pode ser prorrogado por até 12 meses. Bem, eu acho que a administração tem o direito de prorrogar, dispensada a concordância do contratado.
Eu acho que nessa hipótese não. O contratado ele tem que se manifestar sim. Ela não pode unilateralmente seria só aumentar e diminuir o valor, né? Adiante. Dado que os índices de inflação não são conhecidos no momento da celebração, a administração poderá realizar a revisão do valor da contraprestação com base na teoria da imprevisão? Pessoal, isso aqui também não foi considerado correto, letra D. Essa questão é uma questão que tem que se pensar muito, né? Essa questão já foge da letra seca da lei. Elisa, se você quiser manifestar alguma coisa, por favor. Não, professor, eu nem sei o que falar, porque essa foi aquela prova que destruiu meio mundo, né, no Rio Grande do Sul. E, enfim, essa questão aqui é uma questão elaborada por um profundo conhecedor de contratos administrativos, do direito administrativo, que não é o meu caso. Norma, se você quiser manifestar, mas vamos deixar ela aí como ponto de interrogação. Mas o que é bom é que a gente aprende com ela. A gente fala que o serviço descrito não se enquadra como conceito de natureza continuado, que torna inválida a prorrogação contratual. Isso aqui foi considerado falso. A letra D foi considerada falsa também. Enfim, mas ficamos aí com ela. Vamos lá para a prova de provimento. O ato que, visando restabelecer o equilíbrio contratual, é praticado quando ocorridos fatos supervenientes e imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, denomina-se revisão. Esse está fácil porque é a letra da lei. Essa é a revisão. Revisão, letra A. Não tem mais nenhuma aqui de cartórios. Deixe-me só resolver essa questão 42. A questão 42, eu vou sair aqui dela. Só a 42, que eu mandei para os senhores, é o ponto 8.3. Essa 42 aqui, ó. Porque essa, assim, é do concurso para magistratura, então pressupõe-se aí um nível mais alto, né? Mais adiante, ó, 42. As outras são todas para auditor fiscal, técnico superior jurídico, né? Vamos lá. Mas eu vou resolver essa 43 também, que é interessante. Só essas duas. Com base no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 8666, a declaração de nulidade de um contrato administrativo é ótimo essa, nós já resolvemos. Tranquila. É dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que deveria produzir, mas não desconstituirá falso. Letra B. É dotado de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituirá os já produzidos, mas não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração e por outros comprovados prejuízos que não lhe seja imputável, claro, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Isso é verdade. Isso é verdade. Essa letra 42, letra B, isso é verdade. Efeitos retroativos. É só voltar aqui na lei. Espera aí, deixa eu colocar aqui. É o artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar. E o 43, que já é um outro específico sobre essas questões da teoria da imprevisão. A administração pública contratou a sociedade empresária Alfa para a construção de um edifício em determinado terreno.
Apesar disso, por desorganização interna, atrasou em 1 ano a liberação do respectivo local, o que impediu o início das obras durante todo esse período. Considerando a sistemática vigente, o referido atraso configura esse caso específico é fato da administração, é letra C. É o fato da administração, não é fato do príncipe, porque ela prejudicou de fato, não é alteração unilateral, não é uma área econômica, não é uma guerra, não é uma crise, poderia ser área administrativa. Vamos sempre ter em mente o seguinte, a área econômica ela está ligada à teoria da imprevisão, como colocou o professor aqui, José dos Santos Carvalho Filho. A área econômica, teoria da imprevisão, e a área administrativa nós vamos ter sempre como fato do príncipe, né? Fato do príncipe. Mas aqui nesse caso é fato da administração. Letra C é a resposta. Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula de contratos por agora, com mais dúvidas, né, que certezas, mas pelo menos nós sabemos que a prorrogação não pode ser feita sem anuência, né? A alteração dos valores, sim, pode ser feita. A prorrogação, não. Mas aí eu vou deixar os senhores aí para os senhores pensarem a respeito dessa questão 39 e também para essa questão da teoria da imprevisão, como relacionar a teoria da imprevisão com áreas administrativas, econômicas e fato do príncipe e fato da administração. Mas o direito a gente sempre sai com mais dúvidas que com certezas, na verdade. A norma já teve que sair. Elisa, Renato, vocês querem manifestar, dizer alguma coisa?